Olá! O ano político começa e em Brasília a pergunta que se faz é qual será o tom da política internacional brasileira. O mundo multipolar corresponde, no plano externo, ao projeto essencialmente brasileiro de proporcionar a todos o acesso às mesmas oportunidades. E você vai ver mais. Desafios. Que obstáculos o governo Dilma terá à frente nas relações internacionais? Nós precisamos estar pronto para concorrer com a China. Los Estudiantes. Começa a funcionar a Universidade da Integração Latino-Americana. É a forma que nós temos de unir os nossos países em torno da educação. No Diplomacia Entrevista, o convidado é o embaixador brasileiro junto ao Mercosul, Regis Arslanian, que analisa o futuro do bloco. Agora estamos no momento de valorizar o cidadão. E nas colunas culturais, a leitura do livro A África Contemporânea, do colonialismo aos dias atuais, de Pio Pena Filho, a análise da nova safra do cinema brasiliense e uma homenagem à bossa de Tom Jobim. Mas o vento vira e no vendaval surge o vento bravo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Diplomacia, que traz ao longo do programa o ensaio fotográfico de José Geraldo sobre Roma, Florença e Nápoles, na Itália. Comércio exterior. O Brasil deve fechar o mês com um superávit de cerca de 2 bilhões de dólares acumulados em janeiro e fevereiro. Mas a presença chinesa em mercados tidos como brasileiros e a crise nos países árabes, principalmente no Egito, preocupa os exportadores do país. No ano passado, o mundo árabe comprou no Brasil 12 bilhões 570 milhões de dólares, um terço a mais do que no ano anterior. Só o Egito importou mercadorias no valor de 2 bilhões de dólares, principalmente açúcar, carnes e minérios. Para este ano, os especialistas projetavam um crescimento de mais de 1,5 bilhão de dólares. Mas a instabilidade política coloca agora em dúvida as previsões. Outra preocupação é a desvalorização cotidiana do dólar. O Brasil vem buscando realizar negócios com as moedas locais dos países parceiros. Uma das experiências é com a Argentina. O comércio bilateral Brasil-Argentina, com o uso do real e do peso, subiu 178% entre 2009 e 2010. Em dinheiro, passou de 453 milhões de reais para 1,263 bilhão de reais. O governo Lula projetou o Brasil no cenário internacional, estreitou relações com países do Oriente Médio, da África e da América Latina, impulsionou a integração sul-americana e aumentou o comércio internacional. O dilema agora da presidente Dilma Rousseff é igualar ou até mesmo superar a amplitude da política internacional que recebeu de herança. Os desafios da política internacional no governo Dilma é o tema de hoje no Dossiê Diplomático. A política externa do governo Dilma Rousseff promete seguir na mesma linha de seu antecessor. O presidente Lula fez a grande virada da política externa brasileira. O Lula é o primeiro presidente do Brasil que ficou tão conhecido lá fora quanto os jogadores de futebol. Essa presença é parte da política exterior. Eu espero que a Dilma continue isso. Eu vejo que o futuro nosso e um pouco do mundo está ligado a essa relação sul-sul. É mais ou menos o que chamam de emergentes, sem deixar nunca de você manter uma boa relação com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão. Mas a política externa de Dilma Rousseff terá pontos que devem colocar em xeque a recente aproximação brasileira de países que desrespeitam os direitos humanos. Ela já deixou claro que não vai transigir nessa questão, citando especificamente o Irã. Na mensagem trazida ao Congresso Nacional, a presidente prometeu uma política externa baseada nos valores da tradição diplomática brasileira. Promoção da paz, respeito ao princípio de não intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo.
Nossa participação nas forças da ONU, especialmente na missão para a estabilização do Haiti, é emblemática do nosso compromisso com a paz e a estabilidade democrática. Parlamentares da base governista e da oposição gostaram do que ouviram, e as comparações com o governo Lula foram inevitáveis. O Brasil assumiu ao longo desses últimos 8 anos uma posição desconfortável a nível de diplomacia em querer ser parceiro de países que não respeitam os direitos humanos. A questão dos direitos humanos é inabalável e intransferível. Quer dizer, nós vamos continuar fazendo comércio com as nações, vamos continuar negociando com as nações, mas sem transigir na questão de direitos humanos. Essa é uma questão soberana para o Brasil. Ela criticou a postura do Brasil em relação ao Irã, ela disse que Cuba precisa ser criticada em certos pontos, então me parece que ela está sendo muito coerente com uma visão de uma relação democrática com os países que de fato praticam democracia. E tem todo o nosso apoio. O Brasil não pode ter uma política externa cínica. Então não pode fechar a boca, não pode deixar de fazer as críticas necessárias que a nossa consciência exige, mas também não pode desrespeitar a soberania e querer manter relações só com os países que respeitam os direitos humanos como nós entendemos. No plano regional, a presidente quer continuar a estratégia de fortalecer a integração do continente. Juntamente com nossos vizinhos sul-americanos, poderemos transformar nossa região, que vemos como um espaço de paz e crescente cooperação, em componente essencial do mundo multipolar que se anuncia, dando consistência cada vez maior ao Mercosul e ao Unasul. O Brasil quer ser um interlocutor, um ator na cena nacional e tem que começar, vamos dizer, em casa. Em casa, o que eu entendo é justamente fortalecer o mercado comum do Mercosul, a Unasul, quer dizer, os países da América do Sul, da América Central, para que nós possamos realmente ter porte e importância para negociar com a União Europeia, com a própria China e os outros países emergentes. Eu entendo que o Brasil é o país líder da América Latina. Vai ser uma peça fundamental, importante para conversar, para dialogar, levar a esses países a democracia. A presidente ainda garantiu que o Brasil vai continuar defendendo o multilateralismo e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O desafio de consolidação de um mundo multipolar corresponde, no plano externo, ao projeto essencialmente brasileiro de proporcionar a todos o acesso às mesmas oportunidades. Esse Conselho de Segurança é fruto praticamente da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos numa outra realidade, num outro equilíbrio de forças que realmente precisa ser modificado. E entendo que o Brasil tem razão nesse particular de defender a ampliação e a inclusão numa cadeira sua no Conselho de Segurança da ONU. Na área ambiental, a mensagem garantiu que o governo vai buscar o desenvolvimento sustentável e defender a preservação do meio ambiente. Mas a presidente Dilma Rousseff não falou de comércio exterior, não disse como pretende lidar com o avanço da China em setores em que o Brasil atua, nem como vai combater a desvalorização do dólar frente ao real. A valorização da moeda brasileira encarece as exportações, facilita as importações e diminui a competitividade da indústria nacional. Nós precisamos estar pronto para concorrer com a China com o produto pronto, já terminado para ir para a prateleira em qualquer parte do mundo. Esse é o nosso desafio. Precisamos realmente ver que se possa fazer um grande pacto internacional para que nós possamos ter não essa guerra de moedas que é muito ruim para todo mundo. Apesar da guerra cambial, a relação com os Estados Unidos, estremecida nos últimos meses do governo Lula, devido à aproximação brasileira com o Irã, promete reaquecer. Em março, está programada uma visita do presidente Barack Obama ao Brasil. Não podemos voltar ao tempo do enquadramento em que a política externa brasileira era basicamente aquilo que os americanos queriam. Também não podemos romper com os americanos, não devemos, nem com a Europa.
Mas temos que nos aproximar cada vez mais dos países da África, da Ásia, da América Latina, porque é isso que nos dá prestígio. A seguir, empresas transacionais invadem o mercado de salas de cinema brasileiro. E a universidade que deseja integrar pela educação. É daqui a 1 minuto.